Segundo o psicólogo comportamental Adam Grant, criar um ambiente de segurança psicológica é fundamental para que a sua empresa seja inovadora. Mas como criar um ambiente assim em tempos de home office e como as empresas, empregadores e empregados estão lidando com essa pandemia que desconhece princípios ou regras? O direito do trabalho em tempos de pandemia é tema do Advocacy de hoje. E para conversar conosco sobre esse assunto importante para todos nós brasileiros e brasileiras, o nosso programa recebe os seguintes convidados que trazem o seu entendimento jurídico e contábil. Os convidados, professor Filemon Oliveira, ele é contador, professor, auditor e consultor na área de compliance e gestão contábil em todo o Brasil. Dr. Júlio Peixoto é advogado trabalhista com experiência em empresas e organizações da sociedade civil, já atuou como juiz classista na Justiça do Trabalho em Minas e é conselheiro da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas. Mas nós queremos também aqui registrar e agradecer desde já aos grupos de recursos humanos e outros profissionais que nos encaminharam as suas perguntas e considerações pelo WhatsApp aqui do programa e que com certeza vai enriquecer o nosso tema de hoje. Professor Filemon e doutor Júlio, obrigado mais uma vez aqui conosco nesse programa, abrilhantando aqui o nosso bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um grande prazer estar aqui contigo, sempre uma satisfação, uma alegria estar aqui. Obrigado, doutor. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação, me sinto em casa. Eu não vou dizer que é convite, porque é quase uma convocação, porque além de amigos, eles são grandes nomes e muito respeitados na área de cada um deles. Então, olha, foram convidados e convocados para essa conversa aqui e eu espero que a gente consiga esclarecer aqui muita coisa nesse momento, né, doutor Júlio, que está assim, com muita expectativa do que virá. E eu vou começar aqui com a primeira pergunta, vou até aproveitar que falei com o senhor, já começar perguntando. Se a gente recordar um pouco quais foram as ações de flexibilizações da lei trabalhista durante a pandemia e quais foram os seus impactos nesse período? Assim, Foram várias ações, né, doutor James? Mas dentre essas, que nós temos que ressaltar que foi de grande relevância, foram as medidas provisórias 927 e 936, que vieram quase imediatamente após ser declarado o estado de calamidade. A medida provisória 927, ela trouxe ações e medidas que influenciaram diretamente para poder dificultar a contaminação e a propagação do vírus. Dentre essas, o acordo escrito individual entre empregado e empregador, que iria preponderar sobre as convenções coletivas e acordo coletivo. E, além disso, ela previu também outras medidas de grande relevância. O teletrabalho, que nós vamos conversar bastante sobre ele, sobre as férias individuais, concessão de férias coletivas, dispensa e suspensão daquelas exigências administrativas na área de segurança e saúde no trabalho, dentre outras medidas. E a 936, essa medida provisória, ela veio tratar do programa emergencial, né, para manutenção do emprego e renda. E dentre as medidas mais importantes, eu vejo o benefício emergencial e a redução de salários e de jornada de trabalho, muito importante, a suspensão do contrato de trabalhos, tudo dentro de certos limites. Quanto aos impactos dessas medidas, né, dessas ações, eu vejo eles todos de forma positiva, uma vez que tanto a medida provisória 927 como 936, elas criaram situações de trabalho, de relação empregado-empregador, que evitaram, minimizar o risco de contágio, que esse foi o objetivo principal. Estávamos no auge da pandemia e precisava dar uma saída legal para as empresas para que elas pudessem permanecer trabalhando, mas não levar risco de contaminação aos seus empregados. Então, o teletrabalho, em especial, para mim foi uma grande medida e que resolveu. Fora isso, tem a questão do benefício emergencial, tem a questão de criar novos postos de trabalho, né? Dando oportunidade para aqueles que ainda não pensavam em trabalhar remotamente, e dentre outras várias. Doutor, eu quero assim, perguntar para o senhor uma coisa que foi necessário contrato novo e mais,
Quando a gente fala em teletrabalho e home office, o que é um, o que é o outro? É a mesma coisa ou eles são divergentes, diferentes? Mas precisou de contrato novo aí para essas mudanças todas serem implementadas? Doutor James, na verdade são duas coisas... Desculpa, assim, só um comentário rápido, porque nós nunca tivemos tanta mudança na legislação trabalhista como a reforma em 2017. Sim. Né? E agora, na época da pandemia, foram muitas normas que alteraram a relação, ou seja, nunca passamos, né, professor, assim, tanta mudança no direito do trabalho em tão curto tempo. Em tão curto tempo, e tão assim, intensamente como agora. É verdade. Precisou de contrato novo? Como é que está isso? Primeiro eu quero responder a pergunta se trata-se de mesma coisa. Não, teletrabalho é mais amplo. Home office é uma espécie, é um modelo de trabalho que insere-se dentro do teletrabalho. E quanto à pergunta se precisa de um contrato novo, eu respondo não. Primeiro, em relação à própria medida provisória 927. Se você ler o artigo 4º da medida provisória 927, lá fala independentemente de acordo individual ou coletivo, inclusive dispensando registro prévio no alteração de contrato, das condições de contrato do trabalho. E se nós observarmos a medida provisória 1046, que veio para substituir, né, porque a 927 caducou. Lá no seu, agora, artigo 3º, mantém a mesma redação. Mas se nós formos ler o artigo 75, que trata especificamente de teletrabalho, lá é muito claro, tanto no 75C quanto no 75D. 75C, é necessário que se faça um contrato escrito quanto às atividades que serão executadas pelo empregado. E no parágrafo 1º e 2º desse 75C, fala, inclusive, que dá possibilidade de alteração da forma do regime de trabalho, de presencial para teletrabalho ou teletrabalho, e lá vem algo que nos faz acreditar que apenas o aditivo contratual resolve a questão. Por quê? Porque não está escrito na lei a exigência de um contrato, mas fala que essa alteração pode ser feita através de um aditivo contratual. Eu quero voltar aqui em alguns pontos aqui que o doutor Júlio mencionou, mas é muita regra que aconteceu. Sim. Né? E, assim, mudanças, etc. Eu quero perguntar se converteu mesmo em lei, se isso realmente depois o Congresso aprovou e tal as MP. Mas eu quero perguntar aqui para o professor Filemon. Algumas reclamações são, melhor dizendo, as empresas estão muito mais os problemas na área de gestão do que na área da legislação. Isso procede, professor? Porque assim, as empresas adotaram as medidas, as práticas necessárias para adotar essas normas e colocar em prática? Eu acho que é importante dizer assim, né? A pandemia, ela acaba trazendo à tona alguns comportamentos comuns, normais, já de uma relação trabalhista brasileira. Então, assim, o que eu vejo, né, a minha percepção nesse contexto, é que a pandemia ela deu mais luz a essa relação. Então, o que trouxe isso? É aquela situação da empresa tratar com o funcionário ou do funcionário tratar com a empresa, e aí, no final das contas, quando se vai ter um julgamento trabalhista, a gente ter aquele princípio, por exemplo, da primazia da realidade sendo invocado, porque o que é formalizado nem sempre é o que acontece na prática. Então, é aquele negócio de eu pegar a lei, identifico a norma, mas eu tento adaptar a norma à minha prática, a prática do mercado, a minha prática propriamente dito. E aí isso acaba comprometendo de alguma maneira o compliance, né? Então o que a gente vê? Realmente tem sim uma grande gama de processos que advém de gestão e não necessariamente da própria legislação. Embora a gestão também muitas vezes ela fica confusa na aplicação da legislação por causa do nosso nível de segurança jurídica nas aplicações. A própria MP, que a gente já citada pelo Dr. Júlio, ela ficou 15 dias com o mercado aguardando para que houvesse a manifestação do Supremo para nós identificarmos se a MP ela nasceu errada ou se ela nasceu certa.
Então, aí nós temos essa insegurança jurídica nas práticas, né? Que causa um impacto na gestão, assim, estrondoso, exato, né? Porque muitos gestores acabam ali tendo a indecisão, não pela falta da informação, mas por não ter a certeza do reconhecimento disso do ponto de vista judicial. E também, em alguns casos, eu me lembro que ficavam aguardando o que os sindicatos diriam. Exato. Porque a partir da posição dos sindicatos de empregadores e de empregados, para o gestor, para o empregador, ficava um pouco mais de segurança de desdobramentos depois na área judicial. Exatamente. Porque aí se entendeu, então aquilo ali pode ser que evite uma enxurrada posteriormente de ações trabalhistas, de reclamações trabalhistas, né? E um problema nosso no Brasil é o famoso insegurança jurídica, né? Exato, exatamente. Então, quando vem as normas, tinha situação que podia ter o acordo individual, tinha situações que não podia ter o acordo individual. Tinha situações em que o sindicato previa nos seus acordos ou nas suas convenções uma previsão legal sobre determinado assunto, e tinha outros que eram omissos. E aí, nessa situação, o gestor ele tem que tomar ali as ações, né? Ele tem que administrar e ele vai ter o risco das suas atitudes. E aí muitos, claro, tendem, né, a tomar atitudes com maior risco, e aí se eventualmente tiver problemas, ele vai ter maior problema na justiça. Agora, uma pergunta aqui para vocês dois é sobre ponto. Eu vou começar aqui pelo professor Filemon. Como é que fica essa coisa de ponto para quem trabalha em casa? Trava o sistema, não entra? Como é que fica isso? Bom, na prática, como é que faz isso? Controle de ponto quem está em casa. Essa é uma condição muito polêmica, porque a legislação que traz o teletrabalho, ela traz a não obrigatoriedade, ou, aliás, ele veda, inclusive, o controle do ponto em teletrabalho. No entanto, é muito comum a gente colocar no home office aquele controle. Olha, você vai logar seu computador às 8 da manhã e vai terminar às 16 horas ali, e o computador é que vai demandar ali, né? Vai descrever as atividades. Essa é uma prática que eu sempre julgo ela como perigosa. O professor Filemon falando sobre o controle de ponto no home office, né? Em casa, para quem está trabalhando em casa, né? Isso dá certo, não dá? Como que é isso? Na verdade, tem até uma vedação expressa na norma de controle, né? Como eu tinha falado no bloco anterior. E, por um lado, se a empresa é vedada de controlar esse horário do trabalhador, haja vista sua atividade ela ser uma atividade específica ali, né? De uma atividade que tem assessoria tecnológica, enfim. Por outro lado, esse trabalhador também ficaria vedado, por exemplo, de solicitar hora extra. Isso faz parte do próprio ambiente ali do teletrabalho. Então, é como se a vida pessoal dele, vida social, enfim, se misturasse ali com a sua vida de trabalho e o trabalho fizesse parte ali da sua rotina do dia a dia, não necessariamente com uma hora de início, uma hora de final, né? Então, é assim que a norma traz. Agora, naturalmente, o empregador ele fica um tanto ansioso para saber se esse trabalhador ele está ou não exercendo as suas atividades, principalmente ali no horário comercial. E algumas empresas acabam adequando ali algum controle de forma prática, mas eu vejo isso como algo um tanto perigoso, porque isso poderá futuramente ser algo questionável aí do ponto de vista jurídico. E a norma, doutor? O professor Filemon está falando ali, eu estou me lembrando aqui, nós não somos empregados, mas todos nós entramos na hora extra, sem controle de ponto, né? Eu só completaria, doutor James, dizendo o seguinte, que o teletrabalho foi inserido no artigo 62. Antigamente existiam apenas duas hipóteses, que era a questão do cargo de confiança, né, o gestor, e a questão do trabalho externo incompatível com controle de horário. E o teletrabalho entrou no seu inciso 3º. Então, não há que se falar em controle de ponto, de jornada, de horário no home office. Agora, eu conheço empresas e bancos que optaram por aceitar um controle de jornada no home office. As empresas, o próprio empregado, ele faz o controle e se aponta ali uma jornada excedente, a empresa faz a opção de pagar. Obviamente, ele vai deixar de ser enquadrado dentro do artigo 62.
E eu sei de bancos, como bem o doutor Filemon falou, que ele tem o controle a partir do login e logout que o empregado faz. E ele também, extrapolando aquela jornada, ele paga as horas extras. Mas não há de se falar em controle de ponto, a princípio, com base no artigo 62, em relação ao trabalho home office. E sobre a produtividade, não há? Porque assim, o serviço público criou lá uma produtividade, assim, um volume de serviço a ser prestado por dia, com críticas aconteceram aí, mas aconteceu disso no serviço público. Nas empresas, o regime seletício, não é possível isso? A produtividade, ou seja, o empregador determina um volume de trabalho para o empregado para ele executar naquele dia. Da mesma forma como o controle de ponto não é possível, também a produtividade não? É uma pergunta que interessa para o empregador também, Sim. Né? Dentro do teletrabalho, lá está expressamente estabelecido que o empregador ele tem que, por escrito, determinar as atividades a serem desempenhadas pelo empregado. Uhum. E, obviamente, e aí entra um pouco de compliance, a pessoa, o empregado e o empregador, eles terem uma determinação do lado do empregado, dele fazer como se na empresa estivesse uma produtividade normal dentro da capacidade, dentro do que foi solicitado, e da parte do empregador, inclusive, não exigir o que está acontecendo recentemente, exigir uma produtividade e um trabalho acima de uma jornada legal, o que traz um problema para o empregador. Uhum. E como lidar com isso? Na verdade, vamos considerar assim que o trabalho, o home office, embora ele tenha sido disseminado por conta da pandemia, né? Muita gente, e ele tenha sido assim adotado por muitas empresas, as regulamentações dele... Na verdade, nós somos empurrados para ele. Exatamente, as regulamentações dele, elas são muito iniciantes ainda, elas estão aí, não são regulamentações que a gente poderia dizer com toda tranquilidade que sabemos o que é a natureza e a forma de um home office da maneira como deveria ser feito, né? Então, algumas coisas, como por exemplo, quando a gente vai entrando nessa questão, né? Esse trabalhador está em casa, de quem é a responsabilidade do ambiente, de quem é a responsabilidade dos equipamentos que ele utiliza para elaborar, de quem é a responsabilidade da infraestrutura. Então, e esse também, a questão do horário desse trabalhador, isso tudo ainda deixa muitas dúvidas no entendimento jurídico, porque a norma em si, ela é um tanto omissa. É por isso, que aliás eu ia te perguntar, é por isso até que estão dizendo que o home office é inconstitucional? Porque viola a intimidade da pessoa ou porque viola normas? De onde que tem um entendimento nesse sentido? Bom, de fato a gente já identificou algumas correntes que reconhecem o home office como inconstitucional. Eu prefiro entender que o home office, na verdade, é um apelido jurídico para uma situação inexistente na própria legislação. Eles dão um princípio, né, doutor, do direito. Não, e aí eu vou falar até por conta do home office, porque, de fato, o que a legislação tem é o teletrabalho. O teletrabalho a legislação tem. Agora, o teletrabalho ele tem condições específicas para serem reconhecidos como teletrabalho. O home office, o que as empresas e, enfim, todas as organizações estão fazendo é simplesmente substituindo o local de trabalho pela casa do indivíduo. Então, para isso, a gente ainda não tem uma legislação tão sólida e tão consolidada para dizer o que é certo e o que é errado. Inclusive com o entendimento dos tribunais, né? Exatamente. Que vai levar mais um bom tempo ainda. Sim. Exatamente. Então, nesse contexto, o que a gente vê é que, claro, a pandemia é um pano de fundo disso, mas acelerou um comportamento que já era até um tanto esperado com o advindo da tecnologia. Então, como a tecnologia é algo novo, o home office, né, o trabalhar em casa também ela é algo novo, acredito eu que a gente vai viver ainda mensurando riscos e ações durante um bom tempo até identificar de fato como é a regulação desse trabalhador. Agora, doutor Júlio, isso tudo foi provocado pela pandemia, que é
coronavírus, que a gente fala Covid, né, que é da expressão em inglês lá do Coronavirus Disease, alguma coisa assim, se não me engano. Isso hoje, a Covid-19, porque começou em 2019, não em 20, como todo mundo assim, parece que foi em 2020, não, ele começou em 2019 na China, é uma doença laboral? Está sendo considerado pelo judiciário como uma doença laboral? Opa, sim. Assisti recentemente uma brilhante palestra do desembargador Dr. Sebastião Geraldo, e ele colocou com muita propriedade a questão do Covid já inserida como doença ocupacional. É sabido que o enquadramento de doença ocupacional é feito pela Previdência, e nós vamos encontrar já esse enquadramento lá no decreto 3048 de 99, saiu uma portaria, não vou lembrar o número dela aqui agora, 2.309, salvo engano, em que na lista de doenças relacionadas ao trabalho, a Covid já foi inserida, tanto na lista A como na lista B, inclusive como Covid, SARS, né, um nome em inglês para o síndrome aguda de respiratória. Então já está incluída. Agora eu achei interessante, eu acho que isso é importante nós colocarmos, que dentro do estudo estatístico que o desembargador fez no mundo inteiro, apenas 15% a 20% serão considerados e são considerados como acidentes de trabalho. Essa é uma primeira questão. Mas não menos importante, doutor James e doutor Filemon, nós temos que lembrar e alertar os empregadores que no caso de demonstrar da culpa do empregado ter pego a Covid, ser reconhecida, o INSS, o Instituto, vai pagar o benefício para ele, mas depois ele pode entrar com ação regressiva e pedir a restituição, o reembolso daquilo que foi pago. Então fica um alerta aí para os empregadores. O máximo de cuidado, e daí a importância do trabalho em casa, a importância da suspensão do contrato de trabalho, daí a importância de redução de jornada proporcional junto com o salário, porque evita que o empregado venha contrair o vírus. Não. Agora, nós estamos chegando aqui no finzinho, não sei se você consegue responder, professor, bem rapidinho. Como é que fica o pagamento de água e luz? Porque a conta de água, luz, internet, computador, desgaste, computador em casa, aumentou tudo. Aí são duas curiosidades. Como que fica a conta de luz, o pagamento do aumento desses serviços? E se a empresa ressarcir, como é que ela contabiliza isso lá, hein? Pega a minha conta de luz. Eu posso trazer minha conta de luz para cá, por exemplo? Bom, a previsão legal ela traz o seguinte, que a empresa tem que dar a infraestrutura necessária para que o trabalhador ele possa laborar dentro aí da sua necessidade. Bom, com isso ele precisa de internet, ele precisa de energia, ele precisa de água, enfim, de equipamento. Né? E aí, então, a norma ela traz a possibilidade de um acordo entre a empresa e o trabalhador, dizendo o seguinte, olha, quanto que você gasta com isso ou com aquilo? Né? Algumas empresas com maior cuidado já têm fechado, por exemplo, pacotes com operadoras de internet e a operadora de internet concede a internet para ele e cobra da empresa. Isso já é possível fazer. Né? Algumas despesas que são despesas específicas para a execução de uma atividade, já é possível assistir o trabalhador na sua casa, no home office, e, por outro lado, essa empresa já custeia diretamente com esse fornecedor. Agora, tem despesas que, de fato, não dá para fazer esse lastro. Então, aí a gente já consegue identificar isso aí como rateio, por exemplo. E aí esses valores pagos a gente reconhece, claro, como uma despesa de infraestrutura para home office. Então já tem uma rubrica lá específica com a despesa de infraestrutura, justamente para poder a empresa identificar amanhã ou depois se vale a pena manter um home office, por exemplo, no valor da despesa que ela está arcando ali, ou se de repente, se ela mantiver uma estrutura de trabalho física no local, ela gaste mais ou menos. Não, isso é interessante. Eu quero voltar aqui nesse bloco, doutor Júlio, perguntando ao senhor, porque muitos profissionais de RH e até advogados que consultamos falaram do uso do WhatsApp. Então, se o empregador, por exemplo, manda um zap e o empregado responde após o horário do trabalho, que seria o horário normal dele de trabalho.
corre o risco, depois de responder de alguma forma, ter que indenizar essa hora, essa resposta fora de hora? Bem objetivamente, nós sabemos que nas empresas e todas as pessoas fazem parte de um grupo. E normalmente na empresa tem um grupo, a equipe de trabalho. Se o Zap, o conteúdo dele, for no sentido de trabalho, ainda que seja fora da jornada, pode sim esse empregado fazer prova de que trabalhou após a jornada contratual ou legal a favor da empresa. Mas não quer dizer, doutor Jean, que uma simples mensagem fora do horário vem implicar em pagamento de hora extra, porque pode ser uma mensagem, mas fora de qualquer contexto de trabalho. Então, eu vou fazer o papel aqui do advogado do empregador. Tá certo. E se o empregado reiteradamente só responde às mensagens de WhatsApp fora do horário de trabalho? Que igual ele está falando que tem um grupo, e aí manda-se uma mensagem no grupo. Todos respondem como se fosse um horário do dia a dia de trabalho. E se o empregado costumeiramente responde fora do horário de trabalho? Eu entendo que o julgador, na hora de apreciar o pedido, né, e a prova a ser produzida nos autos, vai ver que o empregador enviou a pergunta dentro do horário que presume-se aquele em que o empregado está trabalhando. Se ele deixa para responder 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, não implica necessariamente que ele estava trabalhando, mas que ele optou por responder fora daquele horário ajustado ali previamente dentro do home office dele. Nós devemos deixar claro que a modalidade home office está enquadrada dentro do teletrabalho, onde não existe possibilidade de controle de horário. Porque se houver controle, ele então vai sair dessa modalidade e vai ser com jornada controlada. Inclusive porque se o restante dos empregados, ou do grupo, se for um grupo de mensagem, todos os demais respondem dentro do horário de trabalho, porque seria um só que fica respondendo sistematicamente aí fora. E as reuniões virtuais, como é que nós podemos... Agora, para vocês dois, vou começar aqui pelo professor Filemon. E as reuniões virtuais, como devemos tratar disso? Até porque isso também tem um reflexo, sabe onde? Lá na internet, na luz, no equipamento que eu não tenho, porque estão as reuniões virtuais, né? E elas também, eu não sei para todos, mas pelo menos para nós advogados, né, doutor? As reuniões aumentaram e muito. Para nós que trabalhamos com assessoria na área corporativa, toda hora tem uma reunião, porque você não precisa deslocar mais, então tem muita reunião. E como que fica isso? Vale transporte, por exemplo. O empregado não precisa mais do vale transporte. Pois é, diz inclusive que qualquer lugar que você vai hoje, até no supermercado, você vai encontrar um link, né, de reunião. na prática, as reuniões, eu acredito que elas têm ali um papel fundamental. Algumas empresas, inclusive, ganharam produtividade porque reuniões virtuais, elas tendem a ser mais práticas, mais objetivas e menos ali... tem um cunho de menos relacionamento, né? Diferente da reunião presencial, que muitas vezes até alonga um pouco mais. Agora, os cuidados... Tem o custo do lanche, do cafezinho, na reunião presencial. Tem também. Agora, tem o caso também dos cuidados que a gente tem que ter, né? Porque a empresa, normalmente, para que ela tenha ali, ela precisa ter um manual, por exemplo, para que o trabalhador ele saiba o que pode, o que não pode ser dentro dessa reunião, a forma de falar, né? Como que ele vai comunicar, porque em uma reunião, por exemplo, com o fornecedor, ele está representando a empresa, né? Então, assim, por exemplo, tem empresas que obrigam que o trabalhador ele apareça dentro de uma reunião de trabalho ali com uniforme, tem outras que tem um tipo de vestimento específico, tem outras que a forma de linguagem é diferente, tem o fundo, por exemplo, tem algumas empresas que têm a regra do fundo virtual, outras pode deixar a casa do trabalhador como, enfim, essas regras elas são muito de cada empresa. Professor, e a empresa teria que colocar esse manual aí. O senhor vai continuar, mas eu queria só chamar a atenção para a sua fala. O empregador deve ter alguma regra. Sim. A sua fala foi de um manual. Exato. Às vezes ele não teve tempo, assim, foi tão rápido, tudo acontecendo, pode ser que o empregador, a empresa não tenha ainda
um manual, mas é muito importante que tenha regras para as reuniões, né? Exato, que tenha regras para reuniões. Porque, assim, tudo que é acordado e tudo que se tem ali, um manual, uma conduta, ela foi estudada, ela foi percebida, se adequa na legislação, se não adequa, né? Porque senão a empresa está marcando reuniões para 10h30 da noite, 11 horas, e aí, às vezes, o trabalhador está em um lugar que não é possível isso, né? Então, é muito comum algum tipo desse de falta de condições, falta de estrutura, enfim, né? Então, por isso, um cuidado bom aí seria ter um manual, ter uma regra de conduta para a realização desses tipos de interações. Inclusive do empregado que, porventura, não acessa o link para a reunião, né? Sim. Eu lembrei-me que agora o senhor começou esse bate-papo falando de Adam Grant. Ele mesmo diz, e não sei se foi um livro que eu li, ele fala assim, mesmo que a verdade seja inconveniente, é preciso ouvi-la. Eu digo isso porque o Dr. Filemon falou de algo muito importante. O cuidado que o empregador deve ter ao marcar horários para reuniões. Às vezes são gestores, são os chefes hierárquicos, são prepostos. E se de repente essas reuniões são marcadas fora de horário, pede aquelas reuniões com vídeo fora do horário habitual, lembrando que está sendo trabalho de home office, isso pode ser caracterizado, né, como uma violação à intimidade. E se é repetitivo, se é ostensivo, pode até o empregado vir a falar depois sobre assédio moral, porque assédio moral não é mais só apenas aquela questão de abuso, de atos, gestos escritos que degrinem a intimidade, a honra da pessoa. Se caso o gerente, por exemplo, um preposto mesmo, responsável pelas vendas, começa a ligar, a exigir produtividade, cumprir de meta, pode o empregado se sentir perfeitamente assediado moralmente, e a empresa tem que lembrar que o 936 do Código Civil fala que ela responde pelos atos de seus prepostos e seus empregados. Eu acho também interessante que uma pergunta que você respondeu anteriormente, professor, que foi sobre a inconstitucionalidade em razão da violação até da intimidade. Porque uma reunião, ela mostra a sua casa, seus amigos, o cachorro, os filhos. Quer dizer, às vezes você não tem outro lugar para fazer reunião, é na mesa da sala. E às vezes o fundo é o sofá com a família vendo televisão e que quer ter liberdade. Então, o horário de trabalho do empregado não é o horário de trabalho da família, né? Então, tem essas questões todas. E nesse cuidado, assim, quantas pessoas hoje acabam não passando... Assim, por exemplo, uma prática que a gente sugere que as empresas façam, aliás, não façam, e se fizerem com muito cuidado, é a gravação dessas reuniões virtuais. Porque, por exemplo, se essas gravações acabam saindo de um ambiente controlado e caem na mão de terceiros e outras pessoas, quantas pessoas não foram colocadas aí a vexatória, por exemplo, por estar numa reunião e o esposo, a esposa passou atrás, enfim, em trajes ali mais de dentro de casa, enfim, algumas coisas que aconteceram assim nesse sentido. Então, temos que tomar muito cuidado, porque é um comportamento social sendo modificado. E isso pode trazer, sim, situações aí complicadas para as empresas, para os empregadores e também para os empregados, né, que têm a sua intimidade ali violada e, além da intimidade violada, tem também a questão da exposição do assédio que o Dr. Júlio já comentou. Nós estamos chegando aqui no finzinho, mas eu queria, assim, em respostas bem objetivas, duas perguntas ainda. Uma do Dr. Júlio com relação à vacina. O empregador pode obrigar, ou se não vacinar, eu não vou contratar? James, bem objetivamente, o tribunal acabou de julgar uma ação em que foi a empregada dispensada por justa causa por não ter tomado vacina. O que a empresa fez? Soltou a comunicação da importância, da necessidade para não contagiar os demais colegas. A empregada recusou, ele mandou vacinar, ela recusou, nova advertência, e tendo ela desobedecido, e obviamente o julgador coloca em risco, que ela está colocando em risco os demais colegas, manteve a justa causa. Eu agradeço esse fato, quem me lembrou ele outro dia foi até o Dr. Flávio, meu amigo, e eu achei muito interessante, porque ela não pode obrigar de levar a pessoa para vacinar. Mas juridicamente, tomados os cuidados e a empregada não ter apresentado motivo relevante para não se vacinar,
às vezes que ela tivesse Causa gestante, um risco ou no ambiente, risco, né? Agora, mas resumidamente é isso. Doutor, professor, assim, acabamos ali o nosso tempo, mas uma opinião sua. Você acha que vai dar, assim, força maior, por exemplo, nas demandas judiciais se alegar pandemia? Muita gente. Futurologia, né? Muita gente, inclusive, chamou a atenção do força maior quando as empresas precisaram ser fechadas, né, pelo poder público. E aí evocaram aquela ideia da força maior para poder que o poder público assumisse os ônus dessa prática. Mas a gente vê, por exemplo, que não é tão simples configurar um fato de força maior simplesmente pela existência da pandemia, né? Uma vez que uma empresa, por exemplo, que não tem aí muitas vezes a sua condição de arcar com seus salários dos empregados, ela pode ser avaliada na sua gestão desde o início, né? Para dizer o seguinte, foi a pandemia mesmo ou o negócio que já não era tão... Já não era bom gestor. Exatamente. Então, até chegar até o juiz, ou o juízo, né, o tribunal, reconhecer de fato uma situação de força maior ou um fato de príncipe, aí é muito complicado. Então, eu não sugiro nenhum cliente meu ir por essa linha, não sugiro nenhuma empresa ir por essa linha, até porque é uma linha muito obscura e de uma fragilidade imensa caminhar, né, por esse... Só lembrando, doutor Jânio, que a própria CLT, no seu artigo 501, tem uma previsão ali legal específica para a força maior. Ah, tá. Ó, dúvidas, e esse assunto não vai encerrar aqui, mas falem conosco aí através do nosso Instagram e também mande o e-mail que nós passamos aqui para os nossos convidados e nós mandamos a nossa resposta, seja através das redes sociais ou também pelo nosso e-mail, né? E concluímos aqui mais este Advocacy. Obrigado, professor Filemon. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Júlio. Eu que agradeço. Uma honra tê-los aqui, amizade. A honra é nossa. E nós queremos convidá-los para os nossos próximos programas, pedindo a colaboração de vocês aí também com a sua participação, contribuição com temas e perguntas e dúvidas. Mande para nós. Até a próxima.